Pessoal, boa tarde a todos. É com muito prazer que nós vamos iniciar o nosso conteúdo de Técnica Dietética 3. O tema da nossa aula hoje é um tema bastante atual, né? Ele existe há um certo tempo já, mas ele está sendo discutido agora, de alguns anos para cá. Nós vamos estudar hoje a nossa base tecnológica de número 7, que está no nosso plano de curso. Eu vou ler o assunto para vocês. Catering, conceitos, tipos e cuidados a serem observados. Então eu vou dar uma ideia para vocês do que é esse assunto nosso que é o catering, tá? O que ele é, do que ele trata, e depois vocês vão ter aí um trabalhinho de ler mais sobre o assunto e de elaborar um texto sobre a nossa aula. O que significa a palavra catering? Se escreve catering, né? Mas a gente pronuncia catering. A palavra catering, gente, ela pode ser traduzida ou entendida como refeições que vão ser transportadas, tá? De um lugar para o outro, e não precisa ser, gente, em grande escala. Pode ser uma refeição transportada em pequena escala ou também numa escala industrial, numa escala enorme. Tá? Uma outra definição que eu queria compartilhar com vocês sobre catering. Catering é o fornecimento de refeições fora de casa, tá? Então, toda vez que você vai comer alguma coisa feita fora de casa, que alguém trouxe para você, ele está ligado a hotéis. Então, tem o serviço de catering em hotéis. Ele está muito ligado a viagens, então já nós vamos falar de tipos de serviço de catering, que existe o catering aéreo, o catering, por exemplo, dos navios, né, que é o marítimo, tá? E também está ligada a eventos de uma forma geral, certo? Eventos que existem. Por quê? Porque dentro dos eventos, né, a gente acaba comendo alguma coisa, certo? E ela não estou comendo dentro de casa, é uma refeição fora de casa, tá? Outra definição que eu gosto bastante. Catering é o fornecimento sistemático de refeições a partir de um único estabelecimento. Então, eu tenho algum local, algum lugar onde essa refeição vai ser preparada, um estabelecimento, tá? Só que depois essa refeição, ela vai ser distribuída. Muitas vezes, gente, ela pode ser distribuída para uma larga cadeia de restaurantes. Eu não estou com o Will agora aqui, né, em sala de aula, mas ele pode ser que esteja participando também da nossa aula aqui em vídeo, mas eu acredito que o Habib's, né, pode trazer para a gente bastante aí um exemplo de serviço de catering, onde muitas coisas são produzidas em uma unidade, em um estabelecimento, por exemplo, certo? E depois de realizado, de feito, eles são distribuídos para uma larga cadeia de restaurantes, onde a gente tem aí cada cidade, podemos ter uma unidade ou mais, dependendo se é uma cidade grande, onde vai receber isso e vai poder fazer a venda, né? Então, não é produzido ali, mas recebeu de um estabelecimento único. Segundo, um planejamento prévio de toda a operação e isento de qualquer desvio, de qualquer erro, de qualquer coisa que saia ali fora do esquema. Então, nós temos, pensem assim, uma cozinha central, certo? Onde esse alimento, essa refeição, ela é preparada. Existe ali, né, todo
um cuidado que vai ter que ser feito, como é mesmo em qualquer em qualquer cozinha, né, que manipule alimentos. Só que o que vai acontecer, gente? Por que o cuidado é relativamente maior, né? E esse vai ser a nossa ênfase na aula de hoje. Porque vai acontecer o transporte dessa alimentação, o transporte dessa comida, né, que vai ter que chegar a um ponto de distribuição. E quando esse alimento, essa refeição chegar a esse ponto de distribuição, pessoal, tem que chegar perfeita, tem que chegar num bom estado, em boas condições, né, que não traga nenhum certo de risco para a pessoa que vai consumir estes alimentos. Tem uma definição bastante interessante feita pela Abrazel. O que é a Abrazel? Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O que essa definição diz? Catering se caracteriza pelo serviço de fornecer comida pronta para o consumo. Olha que legal. Então, por isso que tem muito a ver com os bares e com os restaurantes, certo? A gente pode pensar aqui, né, exclusivamente no sistema de delivery, ok? Porque a pessoa não está indo até o restaurante comer, mas a comida chega até esta pessoa, tá? O conceito se expande para serviços de buffet, que englobam coquetéis, recepções, eventos corporativos e outros. Nessa reportagem que eu tenho aqui do Sebrae, depois eu compartilho com vocês, eles trazem, gente, a importância de eventos como Copa do Mundo, né? Olimpíadas, tudo como serviços onde envolve a palavra catering, onde as pessoas comem, né? Onde vai existir, tá? Esse serviço de fornecer comida para o consumo. Não pensando, gente, em eventos, certo? Esses grandes eventos, como eu citei aqui para vocês, mas trazendo assim de uma forma mais real para nós e talvez mais do nosso dia a dia, outros exemplos de catering que eu queria discutir com vocês nesta tarde. Catering aéreo, tá? Então, existe as refeições dentro dos aviões, certo? Isto, gente, se dá de uma forma muito maior, né? Em voos internacionais, porque a pessoa ela vai passar muitas horas dentro dos aviões. Então, quem já teve essa oportunidade, né, de fazer voos internacionais, quero destacar aqui o nosso aluno Douglas, né, que já fez viagens internacionais. Depois eu gostaria que ele deixasse, né, nas nossas postagens o que ele lembra aí desse catering aéreo quando ele viajou, né, quando ele morou fora aqui do país. E se tiver outros alunos que já passaram por isso ou já conheceram pessoas que compartilhem isso conosco. Eu, particularmente, nunca fiz uma viagem internacional. Então, o que eu conheço, gente, de catering aéreo são de viagens curtas, tá? De viagens curtas, de curtas durações, de 2 a 3 horas foram as minhas viagens mais rápidas. Eu lembro de um voo que eu fiz há um certo tempo já. Eu fui de São Paulo a Brasília. Gente, nem sentei no avião, já levantei. Foi muito rápido, assim. Cerca de 40 minutos. Foi super rapidinho. 45 minutos. E eles serviram pra gente, mesmo assim, teve o serviço de catering, achei muito interessante, né? Porque teve o serviço de catering,
mas foi assim, coisas praticamente prontas já. Barrinhas, biscoitinhos, né? Bem parecido com aquelas comidas que a gente encontra em alguns hotéis, né? Voltados aí para turismo, já vem já tudo empacotadinho. Suquinho de caixinha, né? Às vezes eles podem pensar naquelas caixinhas, tipo lanches, né? Lanches assim rápidos para você comer. Já participei de voo um pouquinho mais distante, cerca de 3 horas, mais ou menos aí, aonde eles oferecem para a gente lanchinhos um pouquinho mais assim, mais preparados, tá? Onde até você tem opção de escolhas. Sempre existe nesses voos que eu fui, né? Não era nada chique, mas sempre tinha sucos, refris, água, tá? Não servia nesses casos bebidas alcoólicas, mas nós sabemos que existem alguns voos que servem sim. Mas você podia às vezes escolher o tipo de lanche que você gostaria de ingerir. Então pensem, gostaria que vocês parassem, pensassem um pouquinho, vocês vão ler mais sobre isso também, né, sobre o espaço que temos dentro dos aviões para fazer esse tipo de preparo. É muito pequeno, gente. Então, como tudo isso tem que ser pensado, como tudo isso já veio de uma certa forma pré-preparada, muitas vezes até preparada já de uma cozinha central, tá? Foi feito um certo transporte até o avião para poder ser servido durante o voo. Então é muito interessante e de uma certa forma também preocupante o cuidado com essas refeições transportadas. Falando de outros exemplos que não é o aéreo, né? Pensando, existe catering ferroviário para quem viaja de trem, né? Antigamente, muito mais talvez do que hoje, mas sempre teve. O catering marítimo, né? Temos uma colega também da sala que foi fazer um cruzeiro esses dias atrás, então gostaria também que se manifestasse aí com relação a como foi, né, e como que é. Eu nunca estive, gente, em um cruzeiro, tá? Nunca fiz nenhum cruzeiro, mas a Kathleen fez e eu gostaria que também ela contasse um pouquinho pra gente como que é a alimentação dentro de um navio. Então seria o catering marítimo, que pelo que as pessoas falam é muito abundante, né? Mas pensem comigo, se tiver, gente, não pode haver, né? Mas se tiver um risco de contaminação de alimentos dentro de um navio, gente, isso é um caos, tá? Primeiro pela quantidade de pessoas que estão ali fazendo aquele cruzeiro, estão naquele navio, tá? E outra, né? Onde recorrer? Onde parar? Às vezes vocês estão longe, estão em alto mar, tá? Então não pode acontecer erros, não podem acontecer falhas nesse tipo de serviços de catering. Nunca pode, né? Mas eu estou comentando alguns aqui com vocês. Pode acontecer catering rodoviário, o que ele falou aqui de buffet, que também hoje em dia é considerado catering, e uma realidade que eu passei, que eu vivenciei bastante aí, que foram as refeições transportadas em escolas. Fora as escolas, vou citar outras para vocês aqui. Presídios, tá? Muita comida vai pronta já para alguns presídios. Refeitórios de algumas empresas. Então, a empresa existe uma sede, tá? Mas existe aí unidades mais distantes dessa sede, onde a refeição precisa ser transportada. Não preciso ir longe com vocês, tá? Um exemplo claro que a gente tem aí de refeições transportadas em empresas, por exemplo, é a Shigeno, certo? Ela tem um restaurante sede, que fica ali na sede, mas todo dia é preparado, tá? A refeição
tipo catering, que vai ser transportada para as pessoas que estão aí em granjas mais afastadas, trabalhando em loco, que não dá para sair, não dá para vir na sede comer, né, por causa desse deslocamento, dessa perda de tempo que teria, não tem condições. E também, gente, porque é longe e aonde elas estão não tem condições de ter um restaurante, de se preparar comida, não tem muitas vezes condições físicas mesmo. Então a empresa prefere levar a comida até elas. Outros exemplos que a gente pode ver também de catering são obras de construção civil, né, onde os empregados estão ali mesmo trabalhando, certo? Nessa construção civil, e também não dá para sair da construção para ir almoçar, né? Às vezes é muito longe, não tem comida ali perto, então é complicado. Uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, né, é a minha experiência que eu tenho com catering em escolas, certo? Eu trabalhei por quase 4 anos lá na merenda escolar do município de Capela do Alto, né? Vocês com certeza já sabem dessa minha história, dessa minha experiência, e foi uma experiência que me enriqueceu muito. Na época nós nem tratávamos ainda como esse nome, como catering, mas era já a refeição transportada. E ainda é, tá? Para uma curiosidade aí de vocês, ainda é desta forma. Existe uma cozinha, onde nós chamávamos também de cozinha piloto, tá? Onde toda a merenda do município, não era pouca, era feita nesta cozinha piloto e depois de pronta, todos os dias ela era transportada para as escolas. 2 vezes ao dia, gente, porque tinha a merenda do pessoal que estudava de manhã e a merenda do pessoal que estudava à tarde. Então eu trabalhava lá com 2 turnos, tá? O turno da manhã e o turno da tarde. Então a equipe da manhã, as meninas, as senhoras, as merendeiras da equipe da manhã e as merendeiras da equipe da tarde. Só não era catering, só não era transportado as refeições servidas dentro das creches. Por quê? Porque nas creches, vocês devem estar estudando lá em Ersa, já estudaram, né? E talvez revendo alguma coisa em Jepuã. As creches, elas sempre fazem as crianças cerca de 5 a 6 refeições no dia. 5 pelo menos. Tá? Então, não tem condições de se transportar alimento pronto para a creche, porque é muito deslocamento. Então, nas creches, a gente já enviava semanalmente, né, para ter um estoque semanal aí do que iria usar, de acordo com o cardápio já pré-estabelecido nessas creches. Deixava em cada uma delas, né, para que as merendeiras, as cozinheiras pudessem aí resolver o cardápio semanal dessas crianças, essas 5 refeições. Mas os das escolas eram feitas com dessa forma de transporte, né, que hoje a gente chama de catering. Gente, é muita insegurança, tá? É muito preocupante. Quando eu iniciei esse meu trabalho lá, não era um transporte realizado de uma forma segura. Isso me preocupou demais, certo? Não tinha, por exemplo, lá na unidade, lá na cozinha piloto, sequer um termômetro para eu garantir a temperatura dessas refeições, com que temperatura elas saíam da cozinha piloto, com que temperatura elas chegavam às escolas, né, destinadas aí, e ainda mais a temperatura até o momento delas serem servidas, tá? Eu preciso também ter uma margem de segurança, porque a comida não pode faltar. Pense, chego numa escola com a merenda, né, que veio transportada e essa merenda não atender a minha demanda. Isso não pode acontecer, porque aonde eu vou preparar? Da onde vai vir essa comida de novo? Né? Então, essa comida tem que dar sem aí eu ter aí
um resto, né? Na verdade, sem eu ter nem sobra, tá? Então, eu preciso sempre estar fazendo esse cálculo aí para não estar tendo desperdício de alimento. Ter um transporte adequado, com certeza, em termos de como esse alimento, como essa refeição vai chegar até o seu consumidor final. E, além do mais, gente, qualquer segmento aí de catering tem o seu perigo, porque tem o seu público-alvo, né? No meu caso, eu estou compartilhando mais com vocês, as crianças, certo? E aonde esse alimento vai ser colocado? Eu lembro que quando eu cheguei a trabalhar no município, existiam latões térmicos, latões mesmo feitos de alumínio, eles eram fechados, mas não eram os recipientes mais propícios, tá? Para fazer esse transporte. Depois foi adquirido o que a gente chama hoje de hot box, são caixas térmicas, né, bem mais preparadas para receber esse alimento e para manter essa temperatura, mais fácil de serem manuseadas, de serem transportadas e seguras do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, é muito importante também que vocês pesquisem, que vocês leiam como acontece esse tipo de transporte dessas refeições, dependendo do tipo de segmento que é esse catering. Eu sei que em catering aéreo, por exemplo, são outros nomes, né, desses recipientes. Eles chamam assim, ó, um deles eu vou ler aqui para vocês, holding box, câmara refrigerada de espera, onde talvez esses alimentos fiquem ali esperando para serem aquecidos, tá? Depois tem o trolley, que eles chamam, tipo de carrinho usado para transportar refeições, que se encaixa diretamente no avião. Depois existe uma área de armazenagem e produção de comidas e bebidas no avião, mas que é muito pequena, tá? Local da aeronave, onde são fixados os trolleys, que é uma espécie de copa dentro dos aviões para colocar esses carrinhos para depois poder manipular e aquecer esses alimentos. Eu penso que um dos caterings mais complicados de a gente se fazer hoje é o catering aéreo, né? Por conta de espaço físico que muitas vezes eu não tenho dentro dos aviões. Bom, outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês. Em 2013, tá? Então, alguns anos atrás, aí, 2013, o serviço de catering teve um grande crescimento. Olha que legal. A maior parte foi identificada pelo IBGE, aonde acabou surgindo aí vários eventos. E esses dados do IBGE falam assim, ó, grandes eventos são oportunos para o nicho de catering. Então, quanto mais eventos houver, né, eventos vai ser o tema de uma das nossas próximas aulas, eu mais tenho benefício aí para o segmento de catering, tá? Muito interessante isso. Outro dado que eu quero comentar com vocês são casos de sucesso, né, de empresas que fazem o catering, certo? Depois vocês vão ver aí que eu vou mandar uma empresa chamada Bravo Catering, né, Bravo Catering aí, que ele fala assim, ó, uma proposta de realizar shows gastronômicos nos eventos, com um bar de tapas ao vivo, entradas, pratos quentes e sobremesas personalizadas. Um outro caso que eu tenho aqui para falar para vocês sobre catering é de um restaurante, né, chamado Tramezino. Esse restaurante é em São Paulo. Vou ler para vocês. Segundo o site Gestão e Negócios, Marcelo Politi, proprietário da Tramezino, juntou seu gosto pela gastronomia com a percepção da necessidade dos clientes potenciais.
percebeu que era comum as pessoas reclamarem da falta de opções de delivery para festas e eventos. A partir daí, teve a ideia de implementar no Brasil um conceito já conhecido dele e difundido na Itália, que é a entrega de mini sanduíches para eventos. Olha que legal! E assim criou a Tramezino. No início de 2012, a Tramezino produziu mais de 30 mil sanduíches, atendeu mais de 10 mil pessoas, atingiu 40 milhões de faturamento e pretende ainda inaugurar uma loja de rua, que com certeza já inaugurou, tá? Como a gente está falando de refeições transportadas, e eu não estou falando só em questão de escolas, né? Que nós temos um custo baixo, pensando no PNAE, lá no Programa Nacional de Alimentação do Escolar, que repassa uma verba irrisória aí para as prefeituras e tal, mas eu gostaria que você agora pensasse em catering, em segmento de venda, né? Mesmo de delivery, tá? Olha o que essa reportagem fala. A diferenciação em embalagens e apresentação dos pratos atrai os clientes. Então, olhe bem, está falando muito dessa questão da embalagem, de como essa comida que vai ser transportada chega até o cliente. As embalagens devem ser funcionais, devem conservar as características dos alimentos. Aquela coisa, gente, eu pedi um alimento quente, o alimento chega morno, péssimo, nunca mais vou pedir, né? Não vou querer mais comer, tá? As embalagens devem ser funcionais, conservar as características dos alimentos, porém pode ser o diferencial para atrair o cliente. Então é tão legal, né? Quando chega para nós alguma coisa que foi transportada, bonita, numa embalagem que conservou a temperatura do alimento, numa embalagem atrativa, fácil de comer muitas vezes, porque às vezes essa pessoa não está na casa, não tem como comer. Eu penso que os países desenvolvidos estão anos-luz aí na nossa frente com relação a isso, né? A gente vê aí o pessoal comendo muito comida transportada e chega para eles de uma forma bem atrativa. Outra coisa, gente, outra dica. Divulgue fotos e serviços na web para atrair os clientes. Invista na criação de mídias sociais e prepare seu site para pedidos online. Isso é atualidade, né? Isso é uma coisa assim, né? Da nossa era. Agora, em tempos de pandemia, né, as pessoas em casa, o que as pessoas fazem? Muitas pedem comida. Agora é uma hora de inovação disso, com os restaurantes fechados, não pode abrir para o público, mas pode fazer delivery, né? Pode entregar comida pronta. Então esse transporte, né, faz um lugar, transporta e leva até o cliente. Isso é catering, certo? Então aqui ele está enfatizando, né, reforçando a importância da internet. Se você tem um segmento que pode trabalhar assim, divulgar na web, então pensar primeiro na embalagem, né, que a gente falou, mas agora falando um pouquinho de fotos e serviços na web, se a sua empresa tem um site, tá? Então olha como isso está super ligado hoje em dia a alimento. Às vezes você pode estar fazendo um curso técnico em nutrição, gente, mas depois você vai fazer um outro curso, uma outra faculdade, um curso superior ligado a design, ligado a marketing, ligado à informática, porque você vai abrir alguma coisa e vai precisar de site, de web, de propaganda, de marketing do seu serviço. Tá? Então, pensar numa embalagem, como é que você vai servir, as mídias sociais, Instagram, né? Teve inclusive uma das masterclass que o cara falou sobre essa importância aí da mídia social. Então, gente,
é atualidade, é coisa nova, é coisa para hoje. Bom, o que eu quero, gente? Além de vocês conhecerem o catering, né? A sua importância, os seus segmentos, entender, né? Que ele é uma coisa que está cada vez mais se atualizando. Eu quero que vocês também leiam, e isso a gente vai poder usar como um instrumento aí de pesquisa, a CVS, né? Os critérios aí da legislação brasileira, que nós aqui, vamos pensar em estado de São Paulo, tá? Porque a gente está aqui. Eu gostaria que vocês fossem buscar na legislação os critérios para o transporte de alimentos. Então, pode ser de qualquer jeito, né? Você, como um técnico em nutrição, pode ser contratado para trabalhar em uma empresa que está preocupado com o transporte. Agora, mais do que nunca, né? Não posso servir no local, mas eu posso oferecer a venda, né? Transportando esses alimentos. Então, eu quero, ou pode ser como eu, né? Cheguei e fui trabalhar dentro de uma merenda escolar, que a merenda não era feita nas escolas. E daí? O que eu tinha que ler? O que eu tinha que saber? O que eu tinha que conhecer para que nunca esse alimento, essa merenda escolar, causasse um perigo de toxinfecção para as crianças, trouxesse um perigo aí de DTAs, né, doenças transmitidas por alimentos, para os escolares, certo? Então, o que a legislação, gente, fala sobre esse transporte de alimentos, né? Então, como que tem que ser esse transporte de acordo com a lei? Quero que vocês vão buscar isso na lei, tá? E o que uma empresa, né, que tem um desempenho, para ter um desempenho eficiente junto ao cliente, o que ela precisa ter, tá? Eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho. Muitas vezes ela precisa, inclusive, pensar no tipo de cardápio. Será que esse cardápio que eu estou disponibilizando dá para transportar? Às vezes não dá, né? A aparência, como que vai chegar esse meu alimento, com que temperatura, com que aparência, adianta chegar uma pizza virada de cabeça para baixo? Esses dias aconteceu comigo, tá? Não estava virada de cabeça para baixo, mas sabe o que aconteceu? No transporte, a gente pediu uma pizza, né? Foi um domingo, por sinal, acho que foi domingo passado. Nós pedimos uma pizza de uma pizzaria que a gente gosta bastante na cidade. E essa pizza, quando ela chegou, né, a gente abriu a pizza, sabe o que aconteceu? Todo o recheio da pizza tinha transbordado para o canto. Saiu da massa e foi para o canto. Tá certo? Não era isso que eu esperava quando a pizza chegou? Não. Então, eles têm que rever ali essa questão do transporte, né? De como essa pizza está chegando aqui para o cliente. Higiene na cadeia produtiva, em todo o processo, só que lembrar que o processo não está terminando ali na cozinha, gente. O processo continua porque ainda tem o transporte, e quando fizer esse transporte vai ter depois a distribuição deste alimento, né? Então, desenvolver todo esse trabalho sem riscos de comprometer o produto final. Tá? Então, vocês têm uma tarefa aí que eu vou estar anexando junto à nossa plataforma, na pasta da nossa aula de hoje, que é elaborar um texto, desenvolvendo aí sobre esses cuidados que nós temos que ter de acordo com o catering, né? Os cuidados principalmente ligados à higiene, e esses cuidados que estão na legislação, ok? Uma boa semana a todos, né? Um bom final de tarde aí, mãos à obra, certo? E vamos trabalhar, se Deus quiser, juntos, enquanto a gente não pode se ver ainda pessoalmente. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa tarde.